Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Verso 6. Pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Verso 13. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais glória. Verso 18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Leremos até aí. Louvado seja o nome do Senhor. Juninho, bota para mim novamente no verso 5, que aí a gente vai mantendo o versículo ali conforme a gente for falando. Quero convidar você a fechar seus olhos mais uma vez. A gente já pediu isso, mas oração nunca é demais. Ó Deus, a sua palavra foi lida, Senhor, e nós precisamos, além da nossa intelectualidade, nós precisamos ouvir a sua voz. Ah, Deus, se apenas a letra falar conosco, seremos belos religiosos. Mas se o teu Espírito falar conosco, seremos discípulos de Jesus. E nós optamos por ser discípulos. Abençoa a tua igreja. Abre, Senhor, a mente. Abre, Senhor, o coração. Faz, Senhor, com que aquele que ainda não conseguiu conectar com o que o teu Espírito está fazendo nesse lugar essa noite, que essa seja a hora, Senhor, que a atenção dele seja completamente voltada para a tua palavra, pois não existe crescimento nem transformação sem a tua palavra. Então, Senhor, nós te clamamos que o Senhor faça essa obra em nós, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos vivendo o ano do crescimento e vai ser impossível crescermos sem conseguirmos meditar na palavra de Deus e aprender aquilo que Deus tem para nós. Eu posso olhar para o escrito de Paulo e dizer que esse homem que está falando com a gente, ele tem bagagem para falar. Ele tem moral para falar. Afinal de contas, ele cresceu de um perseguidor até o maior apóstolo que a gente tem história na palavra de Deus. Ele cresceu de alguém que nem conhecia Jesus para alguém que conhecia tanto Jesus, que conhecia tanto a Deus, que era capaz de escrever cartas a respeito desse Deus. Ninguém escreveu tanto quanto Paulo na Bíblia. Ninguém teve a oportunidade de ter um relacionamento verdadeiro com Deus tão grande, de crescer tanto nesse Evangelho de Cristo quanto Paulo cresceu. Então eu quero que você analise as palavras que nós lemos, que o Espírito Santo de Deus complete no seu coração aquilo que Ele quer falar essa noite, porque a gente não poderia, depois de Jesus, ter alguém tão hábil para falar de Jesus quanto Paulo. Depois de Jesus, é Paulo, que consegue entender o Evangelho de Cristo e crescer nesse Evangelho, crescer na graça e no conhecimento de uma maneira tal que pudesse nos ensinar.
Então, quem vai falar conosco hoje, além do Espírito Santo, é o apóstolo Paulo. E eu quero que você incline seus ouvidos para aquilo que Paulo tem a falar, para aquilo que o Espírito tem a falar, para que você e eu saiamos daqui essa noite um pouquinho mais crescidos em Deus, um pouquinho mais acrescentados na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que Paulo, nesse discurso que ele tem à igreja de Corinto, e eu já falei isso aqui outras vezes, quando Paulo escreve uma carta para Corinto, considere, embora todas as cartas você possa fazer isso, mas a igreja de Corinto, em especial, tem uma semelhança muito grande com a PIB de Cosmos. Considere uma carta para nós, porque vive em uma realidade, vive em um mundo, vive em uma sociedade que não faz esforço nenhum de glorificar a Deus. Se você chegasse em Corinto, não na igreja, na cidade de Corinto, você não ia conseguir observar uma sociedade que se esforça em querer agradar o coração de Deus. Ora, se você chega no Rio de Janeiro, você não vê uma sociedade que se esforça em nada em agradar o coração de Deus. Se você chega em Cosmos, nunca veio em Cosmos, saltou na estação, você olha para aquilo, para o que está ao seu redor, e você não consegue ver uma comunidade que tem como princípio no seu coração agradar a Deus. Corinto também era assim. A cidade não queria glorificar a Deus, e o desafio da igreja de Corinto era ser aquilo que a sociedade não era. Era viver aquilo que a sociedade não vivia. Então, o desafio para nós hoje é olhar para alguns trechos dessa carta e tentar perceber nesses trechos aquilo que Deus quer falar ao nosso coração para que nós possamos crescer. Esse texto vai começar, pelo menos na parte que a gente leu, dizendo, Paulo ensinando para a igreja de Corinto e dizendo: nós não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo, Cristo significa rei, que Jesus o rei é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que nós precisamos crescer em propósito. Nós precisamos crescer entendendo qual é o nosso lugar nesse reino. Paulo está dizendo assim: olha, eu não saio por aí falando de mim. Eu saio por aí falando do Rei, do Senhor, de Jesus, do Cristo. Irmãos, Paulo tem total entendimento de qual é o lugar nele desse reino. Nós não cresceremos, de uma maneira geral, se não crescermos no entendimento de nosso propósito, se não crescermos no entendimento de quem nós somos e onde Deus nos colocou e o que Deus quer de nós. Isso é propósito, é entender que nós temos um lugar nesse reino, e Paulo já deixa bem claro que o lugar nesse reino não é o lugar de rei. Nesse reino, o trono já está ocupado por um rei. Nesse reino, você, se entrar nele, se você faz parte dele, você não faz parte dele como alguém que é o Senhor, como alguém que está mandando. E aí vai um recado para aqueles que acham que são donos da igreja. Vocês não são donos de nada. A igreja pertence ao Senhor Jesus. A igreja pertence a Deus. Paulo está dizendo: olha, vocês precisam crescer no entendimento do propósito de vocês. Ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui apenas para esquentar banco, ninguém está aqui para lustrar o banco com a sua roupa nova, e todo dia você vem aqui lustrar esse banco. Ninguém está aqui para isso. Nós estamos aqui para viver o propósito de Deus, para dar a glória, a honra, a majestade ao Senhor Jesus, e Ele, apenas Ele, deve ser adorado nesse lugar. Entendeu o seu lugar? Primeira coisa que você precisa entender dentro desse propósito que Deus tem para você: você é um servo, e Jesus é o Rei. Cresçamos em nosso propósito. Aliás, Paulo ele consegue ter uma visão tão sublime do propósito que Deus tem para ele, que ele entende que, além de ser servo de Deus,
ele é servo de seus irmãos. Percebeu isso? Ele está dizendo assim, olha, estamos aqui para proclamar Jesus Cristo Senhor, e nós mesmos somos servos de vocês. Ele está dizendo para a igreja de Corinto assim, olha, eu sou servo de vocês. O meu trabalho, a missão que Deus me deu é servir a vocês. Não existe nenhum demérito em servir, pelo contrário, aquele que foi o rei, o maior de todos, também foi o maior servidor, que foi Jesus. Então, entenda e cresça em seu propósito. Vamos lá, vamos colocar isso na prática? Diga aí para dentro do seu coração, para o que foi que Deus te chamou. Ele te capacitou com dons para que você seja o quê? Para que você faça o quê? Para que você desenvolva o quê? Para que você fale o quê? Qual é o propósito que Deus te chamou? Deus não te chamou para ficar estagnado. Deus não te chamou para ficar estacionário. Deus te chamou para, em movimento, cumprir o propósito dele para a sua vida. Cresça no entendimento do seu propósito. Eu não sei se você já tinha ouvido isso dessa maneira, mas você precisa, esse ano, desenvolver o propósito que Deus tem para a sua vida e praticá-lo. Se é adoração, se Deus te chamou para adorar, adore. Viva, venha nos ensaios, participe dos corais, queira cantar de alguma maneira, queira adorar ao Senhor com a sua vida. Se Deus te chamou para edificação, entregue-se à meditação da palavra, ao estudo da palavra. Não falte uma escola bíblica, porque pode ser que naquela que você falte, venha um conteúdo que você precisa. Se apegue aos estudos da palavra, aos estudos bíblicos de quarta-feira. Se Deus te chamou para a edificação de vidas, conheça e cresça na palavra de Deus. Se Deus te chamou para a comunhão, exercite essa comunhão, porque você jamais vai conseguir motivar a comunhão de outros se você mesmo não viver em comunhão. Como pode alguém viver no propósito de comunhão e trabalhar na comunhão da igreja se é uma pessoa que não fala com ninguém? Isso é possível? Não é possível. Se Deus te chamou para o serviço, se você é aquele camarada que gosta de arregaçar as mangas, nem sempre aparecer aqui na frente, porque o pessoal de serviço raramente aparece aqui nos cultos de forma pública, mas se você gosta de trabalhar, se você gosta de se dedicar, se você gosta de recepcionar as pessoas, faça isso com alegria, faça isso com vigor, cresça no seu propósito. Viva aquilo que Deus tem para você. Não tem melhor lugar do que o centro da vontade de Deus. Você só vai ser feliz no centro da vontade de Deus. Cresça no seu propósito. O verso 6, Paulo vai dizer para a gente: pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha, esse Deus que tinha poder para no meio da escuridão dizer haja luz e brilhou a luz, inclusive no nosso próprio coração. Esse Deus diz que tem uma glória, e esse Deus está dizendo que quer que a gente conheça essa glória. Eu quero que a igreja essa noite entenda que existe uma diferença fundamental entre a presença de Deus e a glória de Deus. Você sabe qual é essa diferença? Onde é, nesse mundo de Deus, que Deus não está? Diga para mim. Onde Deus não está? Onde Deus se faz ausente nesse mundo? Você sabe? Lugar nenhum. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Então a presença de Deus, ela está em todo canto. Isso deve dar para você até um temor aí no seu coração, né? Porque no meu dá, espero que dê, né? Lembra daquele corinho que eu cantava quando eu era pequenininho? Cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Deus está em todo lugar, a presença de Deus está em todo lugar. E a glória de Deus está em todo lugar? Não. A glória de Deus, ela se revela em alguns lugares onde Deus quer revelar a sua glória. A glória de Deus, que no Antigo Testamento muitas vezes era representada por uma nuvem densa, pesada aos ombros das pessoas. Hoje, ela não é representada de uma maneira que a gente possa enxergar, mas a gente pode sentir. Eu senti a glória de Deus aqui ontem à noite. Você sentiu?
Eu senti a glória de Deus aqui ontem à noite. Em alguns momentos desse culto eu também senti a glória de Deus. Não em todo o tempo, mas eu senti. Ontem à noite eu senti mais pesada a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta onde Deus quer que ela se manifeste. O poder de Deus, a sensação de que a presença de Deus está mais forte. Claro que Deus está presente em todo lugar, mas a certeza de que Deus está operando naquele lugar, de que o Espírito Santo está trabalhando nos corações. Aí eu pergunto para você, se Deus revela essa glória onde Ele quer, tenta sondar o coração de Deus, embora é mais fácil Ele sondar o nosso do que a gente sondar o dele, e imagine aí onde Deus quer revelar a sua glória, onde Deus revela a sua glória com mais frequência, onde Deus manifesta o seu poder, onde Deus revela mais a sua vontade, onde Deus faz mais milagres, onde Deus enche as pessoas com o Espírito Santo. Onde é que isso acontece? Bem, na Bíblia diz que isso acontecia quando ele encontrava gente com o coração aberto para receber a glória dele. A Bíblia fala que quando a glória de Deus se manifestava, é porque ou o povo estava ali na presença de Deus, ou o povo precisava da presença de Deus, da glória de Deus se manifestando com mais intensidade. A glória de Deus no deserto se revelava como uma nuvem, que às vezes era uma coluna de fogo à noite para iluminar o povo, às vezes descia e confundia os egípcios, às vezes se movimentava e direcionava o povo. Era a nuvem da glória de Deus, mostrando a direção, mostrando a presença de Deus no meio do seu povo, e eu ainda vou ver essa nuvem da glória de Deus direcionando esse povo aqui que habita nesse lugar. Nós precisamos crescer na glória de Deus, em glória de Deus. Nós precisamos que Deus escute o nosso clamor, que Deus escute a sua adoração, que Deus escute o seu coração e perceba que é um coração sedento da glória de Deus. Para que, se você crescer nisso, nessa sede pela glória de Deus, o Senhor revele a sua glória para a gente aqui mais vezes. O Senhor revele a sua glória aqui para a gente com mais intensidade. Irmãos, onde Deus revela a glória do Senhor, onde Deus revela a sua glória, as coisas não ficam como estão. As coisas são transformadas. Irmãos, eu sonho com um dia em que a glória de Deus vai estar permeando os nossos corações com tanta intensidade. Nós estaremos juntos como fósforos acesos, um acendendo ao outro com tanta intensidade, que a gente vai ser capaz, irmãos, de ver a obra de Deus sendo realizada de uma maneira miraculosa muitas vezes. Muitas vezes. Porque é no meio dessa glória de Deus que Deus realiza os maiores milagres. Salvação, cura, libertação. Tudo isso acontece onde Deus está revelando a sua glória. E nós, anote aí, anote no seu coração, na sua Bíblia, onde você quiser anotar, nós vamos crescer em glória. Nós vamos crescer em glória. O Senhor vai fazer uma obra aqui, eu não sei como é que Ele vai fazer isso não, mas o Senhor vai fazer uma obra, que quem quer crescer na glória do Senhor vai ficar aqui e vai ser fortalecido. Quem não quer crescer na glória do Senhor pode até sair, pode até ir embora, pode morrer, não sei o que Deus vai fazer. Porque se tem alguém sendo impedimento para Deus revelar a sua glória, Deus vai tirar. Deus vai tirar. Porque o Senhor há de revelar a sua glória a nós. A gente não quer um templo cheio, vazio da glória de Deus. Eu quero um templo grande, cheio de pessoas, mas cheio da glória de Deus também. Cresçamos em glória. Verso 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Presta atenção na humildade, no discernimento de Paulo a respeito do seu lugar no reino de Deus. Ele está falando assim, olha, eu não sou o precioso, eu não sou o bambambam, eu não sou o cara desse negócio aqui não. Eu sou um vaso simples, um vaso sem poder, sem valor quase nenhum, mas eu tenho em mim o que está dentro desse vaso é muito precioso. Ele diz, olha, nós somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. É como se a gente tivesse um vaso de barro feio, velho, assim, que não é aquele vaso bem trabalhado. Esse somos nós, mas que ele fosse cheio de ouro, cheio de diamantes. Porque é a glória de Deus, é a presença de Deus que é preciosa para a vida de Paulo. E ele está dizendo assim,
fica evidente que esse grande poder, que grande poder é esse que Paulo está falando? Paulo, por onde andava, fazia milagres. Os milagres seguem aqueles que vivem no centro da vontade de Deus. Às vezes a gente quer que os milagres aconteçam na nossa vida, que nossos filhos sejam curados, que nossos casamentos sejam restaurados, que a gente quer ser instrumento de Deus para a pregação, a gente quer ser instrumento de Deus para efetuar cura. A gente quer que coisas maravilhosas aconteçam, mas a gente não tem esse discernimento de que preciosos não somos nós, preciosos é aquilo que está em nós, é aquele que está em nós, é precioso. E aí Paulo diz assim: assim fica evidente que o grande poder, esse poder que as pessoas viam e às vezes achavam que vinha de Paulo, porque Paulo chegou em lugares que as pessoas queriam endeusá-lo, por causa dos milagres que ele estava fazendo, e ele fala, não, esse poder vem de Deus, e agora ele está dizendo assim, olha, Deus quer que esse grande poder que vem dele, e não de nós, seja acrescentado a nós. Irmãos, nós precisamos crescer em poder de Deus. A autoridade vinda dos altos céus, que enche o homem, que enche a mulher, que o Espírito Santo, que habita em nosso coração, mas ocupa um cafofuzinho no nosso coração. Se o nosso coração fosse uma casa, o Espírito Santo moraria no quartinho dos fundos. É isso que acontece na maior parte dos crentes. É isso que está acontecendo em nossa igreja. É isso que acontece na maior parte daqueles que frequentam a igreja. O Espírito Santo habita sim, mas ele está lá no quarto dos fundos. Ele está lá na despensa. Na sala eu tenho outras coisas, eu tenho meus afazeres, eu tenho minhas diversões. No quarto do meu coração, eu tenho os meus prazeres. E o Espírito Santo fica lá no cafofo. Mas no dia que esse Espírito Santo dominar toda a casa, Senhor Jesus, no dia que o Espírito Santo dominar toda a casa, nós seremos revestidos com o poder de Deus. Sabe as histórias que a gente vai ouvir? Não vai ser aquelas histórias assim, pastor, essa semana eu briguei com fulano. Pastor, essa semana fulano falou uma coisa que eu não gostei. Pastor, essa semana fulano passou por mim e não olhou. Sabe, não vai ser essas histórias que eu vou escutar no domingo de manhã, não. Vocês vão chegar aqui e vão falar assim, pastor, passei por uma pessoa e eu fui instrumento de libertação na vida daquela pessoa. As histórias que eu vou escutar, você vai falar, pastor, estava no trem, no ônibus, e Deus me lembrou um texto bíblico e mandou eu levantar ali, e eu levantei e eu falei da palavra de Deus. E pessoas se converteram ali dentro do ônibus. Eu vou escutar a história assim, pastor, estava no meu trabalho e a gente estava conversando. E o Senhor me levantou com poder e autoridade. E eu comecei a orar ali por uma situação. E Deus fez a cura. E Deus fez o milagre acontecer. Essas vão ser as histórias que nós escutaremos quando formos cheios do poder. É por isso que, reafirmo, precisamos crescer no poder de Deus. Verso 8. De todos os lados somos pressionados por aflições. Ó a vida do crente aí, né? A sua vida é fácil? Se é, me empresta, tá? Se tua vida é fácil, me empresta ela, porque a vida não é fácil, não. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não somos esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Irmãos, nós precisamos crescer em resistência. Precisamos crescer em resiliência, uma palavra que está na moda, né? Precisamos crescer, ainda que sejamos abatidos, ainda que sejamos ofendidos, ainda que sejamos perseguidos, a gente precisa crescer. Já acabou o decreto fim do tempo de crentes frágeis. Eu decreto nesse lugar o fim da era de crentes inconstantes, de crentes milindres. Esse tempo acabou. No poder que há na palavra de Deus e no Espírito Santo do Senhor, decreta o fim do tempo de crentes milindres. Estou magoado. Não volto mais aqui. Milindre. Crente que não aguenta ouvir uma exortação. Que você chega na autoridade do Senhor e fala, irmãos, você está vivendo uma coisa errada. Você está fazendo algo errado.
e não entende que é de Deus, não entende que o pai que ama disciplina seu filho, não entende que nós temos caminhos que, se a gente deixar a nossa humanidade levar a gente para esse caminho, a gente vai para o buraco, a gente vai para o inferno. Tem muito crente que está caminhando para o inferno, gente batizada há 10, 20 anos, que está caminhando para o inferno, porque não consegue crescer em resistência da palavra de Deus. São crentes inconstantes. Ah, pastor, estou desanimado. Irmão, se está desanimado é porque não está lendo a Bíblia. Porque se você estiver se alimentando dessa palavra, você vai estar mais forte do que nunca. Ah, fulano olhou de cara feia para mim. Não aguento mais escutar essa história. Tem hora que eu fico assim, eu sou pastor. Eu já fiz essa oração. Senhor, o Senhor me chamou para ser pastor ou me chamou para ser professor da classinha das crianças? Às vezes eu faço essa oração. Eu já fiz várias vezes. Eu sei que é uma oração meio mal criada, mas eu faço. Senhor, o Senhor me chamou para ser professor daquela... Porque se a Elaine chegar aqui agora e falar assim, pastor, Davi está até dormindo, mas Davi e Pedrinho brigaram. Então vamos lá, vamos sentar os dois. Vocês não podem fazer isso. Vocês são irmãos de Cristo. Vocês não podem brigar. Não é assim que a gente faz com as crianças? Deus não quer isso da gente. Deus quer comunhão. Você acredita que eu faço isso com adulto? Pois é, irmãos, nós precisamos crescer nessa resistência. Chega de crentes frágeis que a qualquer coisinha desanimam. Aqueles crentes movidos à corda. Você tem que dar corda nele hoje, aí ele começa a andar. Já viu o bonequinho de corda? Você dá corda nele, eu estou caminhando na presença do Senhor, aleluia. Aí daqui a pouco a corda acaba. Aí quando a corda acaba, ele para. E se eu não for o pastor, o professor ou um irmão em Cristo, vamos lá, vou te dar corda de novo. Irmãos, nosso combustível não é corda que alguém dá. O nosso combustível é a presença do Espírito Santo. Se formos cheios, nós vamos ter resistência, crescer em resistência. Verso 13. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Quem crê em Deus aqui? Levanta a mão assim, olha. Você crê em Deus? Crê? Fica com a mão levantada assim. Você crê em Deus? Pode abaixar. Paulo diz, eu creio em Deus, por isso eu falo dele. Eu creio em Deus, por isso Deus é meu assunto. Por isso eu uso todas as oportunidades para falar do amor de Cristo. Por isso, quando eu estou com a minha vizinha, ela pode começar falando de novela, mas esse assunto vai terminar em Jesus. O meu amigo pode falar de futebol, mas o assunto vai terminar em Jesus, porque Jesus é tão impactante para mim, eu vivo tanto Jesus, que eu não consigo parar de falar nele. É algo que impacta, é algo que move, é algo que mexe. Eu vi uma série de televisão, que o camarada lá, uma comédia, o camarada foi chamado para ser astronauta, então ele foi para o espaço. Aí quando ele volta, ele fica aquela pessoa chata, que só fala da viagem dele. Quando eu fui para a Amazônia a primeira vez, a minha esposa falou que eu fiquei assim, eu só falava da viagem da Amazônia. Tudo, Amazônia, não sei o que, mais, Rio Negro, não sei o que, Rio Solimões, eu só falava disso, porque era algo que tinha impactado tanto a minha vida, que os próximos meses eu só falava da Amazônia. Até que ela me falou isso, eu tentei minimizar isso, mas porque é algo impactante. Se você crê em Cristo, você precisa falar de Cristo. Precisamos crescer na pregação do Evangelho. A nossa igreja, não sei se já escutei boas histórias de uma igreja que evangelizava, de uma igreja que saía no carnaval. Já escutei histórias de impactos de carnaval ali no Coreto. E por que isso tem que acabar? E por que não temos que fazer de novo? E por que não temos que pensar que o carnaval já está chegando e temos que fazer um impacto de carnaval de novo? Ganhar vidas para Jesus. Temos gente aqui que foi alcançada nesse impacto de carnaval, não temos? Tem gente aqui. E aí, essas vidas que estão lá, mas que um dia estarão aqui, não são preciosas para nós? Eu já... não lembro se eu falei aqui, se eu falei em outro lugar, mas eu ainda estou nessa crise. Mas eu tenho uma tia que ela, toda vez que ela atende o telefone, né, ela não usa o alô.
ela não fala alô. Toda vez que ela atende o telefone, ela fala, Jesus te ama e eu também. Pode ser telemarketing. O camarada vai ouvir dela que Jesus te ama e eu também te amo. É a maneira que ela encontrou, e dali às vezes surgem assuntos, às vezes é engano, mas ela prega para aquela pessoa. Irmãos, a oportunidade que temos de crescer na pregação do Evangelho. Deus quer usar a nossa igreja, Deus quer nos usar para falar do amor dEle. Deus quer usar você como instrumento de Deus, instrumento dEle, para falar para aqueles que estão perdidos. Tem gente indo para o inferno, e vai para o inferno, porque cruzou com você 10 vezes no último ano, e você não falou de Jesus para ele. Porque trabalha com você todo dia, você fala de todos os assuntos, menos de Cristo, e ele vai para o inferno, e esse sangue está nas suas mãos. Nós precisamos crescer na pregação do Evangelho. Crescer às vezes dói, irmão. Crescer tem que mobilizar, tem que fazer alguma coisa, tem que se esforçar, mas é necessário para cada cliente que você tiver, para cada pessoa que interagir com você. Não deixe ela sair dessa interação sem ouvir falar de Jesus. Cresçamos na pregação do Evangelho. E para finalizar, para terminar, verso 18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Talvez você esteja escutando essa mensagem pensando assim, pastor, é tão difícil enxergar essas coisas que o senhor está enxergando, o que o senhor está declarando para a igreja, o que o senhor está dizendo que nós seremos, é tão difícil visualizar isso. Preste atenção no que Paulo está dizendo. É o último ponto dessa noite. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Vocês estão vendo essa taça? Se a gente pudesse fazer um bolão aqui, digam para mim, quantos anos essa taça vai durar? Eu chuto uns 2 anos. Até uma criança dar um bicão nessa mesa aqui, essa taça cair. Ou o pastor na pregação, derrubar. 2 anos. Vocês veem, mas não vai durar. A roupa que eu estou vestindo, vocês estão vendo, mas não vai durar. Já está quase passando já. Não vai durar. Esse templo novo, feito de estrutura metálica, garantido, laço de 200, 500 anos, não sei, uma garantia quase eterna, não vai durar. Um dia, aquilo ali, que a gente está construindo, um dia aquilo ali vai ser derrubado. Um dia aquilo ali vai ser destruído. Como tudo aquilo que a gente consegue ver. Mas o que você não consegue ver é eterno. Tem obra que Deus está fazendo aqui essa noite, que vai durar para sempre. Você não consegue ver, mas vai durar para sempre. Então, irmãos, nós precisamos crescer. E se desperte, igreja, porque nesse ponto aqui, eu creio que Deus, em tudo, mas nesse aqui Deus quer fazer um negócio muito especial na sua vida. Nós precisamos crescer em visão espiritual. Aquilo que o homem não consegue ver e o Espírito faz a gente enxergar, a gente precisa crescer nisso. Você precisa parar de enxergar só aquilo que seus olhos conseguem ver. Se você é um crente, o Espírito Santo habita em você, e Ele não habita só no quartinho, Ele habita em todo o seu ser, Ele é o dono da sua vida. Você precisa crescer em visão espiritual, é enxergar aquilo que os outros não estão enxergando, porque você é cheio do Espírito e o mundo não é. É se encher da presença de Deus de uma tal maneira que você consiga ver aquilo que é inimaginável, que é impossível, que é matematicamente improvável, mas é real, porque é visto pela fé. Nós somos aquele, Paulo vai dizer no texto lá de Romanos, nós somos aqueles que não vivem pelo que veem, mas vivem pela fé. Não andamos por vista, andamos por fé. Nós precisamos crescer em visão espiritual. Essa igreja não vai para lugar nenhum se ela não começar a enxergar a realidade espiritual que é real e é eterna. É tão real quanto esse copo, mas o copo não é eterno. Quase quebrei ele agora mesmo.
O meu chute de 1 ano, 2 anos ia para o beleléu, ia durar 1 minuto. É tão real quanto esse copo. Só que é eterno. Nós precisamos crescer nessa realidade. Irmãos, para encerrar, falamos essa noite que nós precisamos crescer em nosso propósito. Qual é a nossa visão? Qual é o propósito de Deus para nós? Falamos que precisamos crescer na glória de Deus e no poder de Deus. Falamos que precisamos crescer em resistência. Falamos que precisamos crescer na pregação do Evangelho. E falamos que precisamos crescer na visão espiritual. Você crente, que recebeu essa palavra essa noite, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Em nome de Jesus, você vai vir aqui para frente, nós vamos orar consagrando a sua vida e pedindo ao Senhor que faça esse crescimento na sua vida. Vem aqui para frente. Espero que caiba a todo mundo. Você crente, estou chamando os crentes, que essa noite entendeu que Deus quer gerar crescimento na sua vida. Crescer em visão espiritual, crescer no propósito, crescer na glória de Deus, crescer no poder de Deus, crescer em resistência, crescer na pregação do Evangelho. Em algum desses pontos eu sei que Deus falou contigo e quer que você cresça. Estamos de pé. E assim vamos ficar. Venha, se couber, bem, se não couber, podem ficar das laterais, não tem problema. Se você já estiver aqui na frente, estou vendo gente que está em pé no seu lugar, também tem problema que está cheio. Amém. Você crente, que quer crescer, Deus falou contigo, e se falou, cresça. Ó querido Deus, amado Pai, ó Senhor Altíssimo, Deus, nós estamos aqui, Senhor, e nós de pé estamos na sua presença, nos consagrando ao Senhor e dizendo: somos, Senhor, aqueles que querem ser como plantas frutíferas nesse lugar. Queremos, Senhor, somos apenas sementes, mas queremos crescer na sua presença e dar frutos. E o primeiro fruto que precisamos dar é o fruto do arrependimento. Ah, Senhor, gera nessa igreja, Senhor, crescimento saudável vindo do Senhor. Vindo do Senhor a nós. Faça-nos crescer, Senhor. Faça-nos crescer na visão espiritual. Faça-nos crescer em propósito. Faça-nos crescer na glória de Deus. Faça-nos crescer em poder de Deus. Faça-nos crescer em resistência. Faça-nos crescer na pregação do Evangelho. Precisamos desse crescimento e só o Senhor pode nos dar. Só o Senhor pode nos dar. Ouve a oração sincera dos seus servos nessa hora. E regue, Senhor, os seus servos. Regue essas plantinhas. Regue, Senhor, que se tornem árvores frondosas na sua presença. Carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Faça, Senhor, dessas pequenas plantas carvalhos de justiça. Eu te peço isso, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.